A Guerra Fria. O que na verdade foi a Guerra Fria? O que foi esse embate ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética? O que foi na verdade essa corrida armamentista, essa disputa entre o capitalismo e o socialismo? Quais foram as consequências deixadas pela Guerra Fria? E o que na verdade, por que o nome Guerra Fria? Qual o significado de tudo isso? Se você de fato tem interesse de saber o conteúdo dessas respostas, então fica até o final e vamos deixar de lorota e vamos direto ao ponto. Professor Alberto Chaves. E eu quero começar nossa aula com uma frase de um dos maiores estadistas da história, que foi o Winston Churchill. O Winston Churchill que disse: uma mentira dá uma volta inteira ao mundo antes mesmo de a verdade ter a oportunidade de se vestir. Vou repetir: uma mentira dá uma volta inteira ao mundo antes mesmo de a verdade ter a oportunidade de se vestir. Winston Churchill. Vamos lá. O que na verdade foi a Guerra Fria? Na verdade, a Guerra Fria ela foi um embate ideológico. Ela foi um embate ideológico que acabou envolvendo as grandes potências. Naquele cenário, assim que termina a Segunda Guerra Mundial, os efeitos que foram gerados pelo Holocausto, por mais de 6 milhões de judeus mortos, os efeitos dantescos da destruição da guerra, e que após a Segunda Guerra Mundial, o mundo começou a viver o que a gente chama de bipolarização mundial, onde, como disse o próprio Winston Churchill, montou-se uma cortina de ferro, e essa cortina de ferro ela acabou dividindo o mundo entre socialismo e capitalismo, entre o serviço de inteligência dos Estados Unidos, a CIA, e o serviço de inteligência da União Soviética, que era a KGB, entre o plano de ajuda econômica dos Estados Unidos, que foi o Plano Marshall, e o plano de ajuda econômica da União Soviética, que era a Comecon. Entre o acordo que foi estabelecido de um pacto político-militar, que foi a OTAN, representando os interesses dos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia. Enfim, o mundo ficou dividido. Prova disso que nós vamos ter o Muro de Berlim com uma representação onipresente dessa divisão. E aí, no meio disso, eu quero falar de alguns pontos, porque a Guerra Fria é um assunto muito amplo e eu vou aqui nessa primeira aula apenas discutir alguns pontos relevantes que envolvem o cenário da Guerra Fria. Um deles eu quero falar um pouquinho aqui da doutrina Truman. O que na verdade foi a doutrina Truman? A doutrina Truman corresponde a um conjunto de estratégias econômicas, diplomáticas e militares de alcance global. Foram realizadas pelo governo dos Estados Unidos da América a partir de 1947. O intuito era impedir a proliferação do comunismo e garantir o pleno funcionamento do capitalismo mundial diante das manobras da política soviética. Então, é bom lembrar que esse conjunto de estratégia econômico, diplomático e militar da doutrina Truman tinha como baluarte impedir o avanço do comunismo, já que havia essa briga entre comunismo e capitalismo, socialismo, enfim. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Europa encontrava-se totalmente em ruínas. Ela necessitava urgentemente de apoio para se recuperar da guerra, honrar suas dívidas e retomar o consumo. Os Estados Unidos e a União Soviética se tornam as nações internacionais hegemônicas e as maiores potências militares. Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial, essas potências elas estão extremamente fortalecidas economicamente, e são elas que vão justamente aproveitar essa fragilidade da Europa e do mundo e fazer essa bifurcação, essa divisão, que vai ser marcada aí, por exemplo, pela divisão da Alemanha Ocidental em Alemanha Oriental através do Muro de Berlim. Por isso que o Winston Churchill fala da cortina de ferro. Muito bem. Passar a atrair a nação
as nações destruídas pelas guerras para suas respectivas esferas de influência. No ano seguinte, em março de 46, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill faz críticas duras aos soviéticos e seu controle sobre o leste europeu. Ele prenunciou a ruptura política que viria, já que afirmava que a União Soviética era o próximo inimigo depois dos nazistas. Um discurso extremamente acalorado, um discurso extremamente preocupante para aquele cenário, porque a Guerra Fria ela vai ser uma disputa ideológica, uma corrida armamentista, uma corrida tecnológica, com um ponto que era muito crucial, que era evitar uma terceira guerra mundial. Usando até a frase do Albert Einstein, que ele diz: eu não sei como será a terceira guerra mundial, mas certamente a quarta será paus e pedras, porque ele estava construindo aí uma metáfora, dizendo que certamente que a terceira guerra mundial iria praticamente acabar com o planeta, né? Muito bem. E aqui nós temos aqui uma ilustração de Henry Truman. Mas quem foi Truman? Calma, vamos lá. Quem foi Henry Truman? Político norte-americano de origem humilde. Nasceu em Lamar, Missouri. Como a família vive em precária situação financeira, ele não chega a ir para a faculdade. Ganha vida em inúmeros empregos, entre eles o de bancário e agricultor, e durante a Primeira Guerra ele vai se tornar um combatente na França. Em 1919, casa-se com a namorada de infância, Bess Wallace, com quem tem uma filha. Abre uma loja em roupas em Kansas City, que vai à falência na depressão pós-guerra. Em 22, é eleito um dos 3 juízes do condado de Jackson. Suas novas responsabilidades o levam a estudar leis no curso noturno da Faculdade de Direito de Kansas City. Eleito senador em 34, Truman, e em 38, torna-se vice-presidente do Partido Democrata na chapa liderada por Franklin Roosevelt em 44. Com a morte dele, assume a presidência em abril do ano seguinte. Em agosto, autoriza o lançamento de bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, o que põe fim à Segunda Guerra Mundial, que é o momento que o Japão vai entrar em total rendição, que é o momento que, quando a bomba atômica explode, o mundo fica apavorado, pensando: poxa, e como será então a Terceira Guerra Mundial, né? Inclusive, é nesse cenário da Segunda Guerra Mundial que nasce aquela preocupação do desenvolvimento sustentável, da preocupação de ter cuidado com o planeta, enfim. Reelege-se em 48 e, com o objetivo de deter o avanço soviético, aplica o Plano Marshall, idealizado pelo secretário de Estado George Marshall, para reconstruir a economia da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Um investimento de 17 bilhões de dólares em 4 anos, um investimento extremamente altíssimo. Em 1950, ordena a intervenção norte-americana em auxílio à Coreia do Sul, capitalista, invadida pela comunista Coreia do Norte. No fim do mandato, em 53, Henry Truman, ele retira-se da política e morre em Kansas City. Olha aí a história de Truman. Mas como é que foi na verdade esse processo da doutrina Truman, todo esse contexto? Em 1947, o diplomata George Frost Cannon encaminha o secretário de Estado de Truman, George Marshall, o relatório que embasou a doutrina de contenção. Consequentemente, o presidente Henry Truman apresentou ao Congresso dos Estados Unidos a doutrina Truman, inicialmente para amparar a Turquia e a Grécia em guerra civil e salvaguardar os interesses estadunidenses naquelas regiões. Paralelamente, os Estados Unidos cancelaram a desmobilização de suas tropas e deram início ao rearmamento, fator que desencadeou uma corrida armamentista entre as duas potências. É um momento que tanto a União Soviética como os Estados Unidos, eles resolvem investir no setor bélico, no sentido de se armarem, no sentido de se proteger. Isso gera uma preocupação mundial de uma possível terceira guerra mundial.
No dia 12 de março de 47, o presidente Truman discursa ao Congresso Nacional alertando sobre a ameaça comunista e afirmando o compromisso que os Estados Unidos deveriam assumir na política contra os soviéticos. Por conseguinte, a ajuda financeira viria entre 1947 e 1951 por meio do Plano Marshall, em uma quantia substancial, mais de 135 bilhões de dólares corrigidos para os dias atuais, para a reconstrução da Europa. Na ocasião, o líder soviético Joseph Stalin recusou o convite para aderir ao plano, agravando ainda mais a cisão. Vale ressaltar que a doutrina Truman tinha em vista proteger o capitalismo mundial. Muito importante lembrar que o objetivo era salvaguardar o capitalismo mundial, enquanto o Plano Marshall ele buscava o fortalecimento e ampliação do sistema capitalista. Então, assim, a doutrina Truman tinha deveria assegurar a proteção ao capitalismo, daí a ideia de perseguir os comunistas, e o Plano Marshall era fortalecer a economia. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o senador Joseph McCarthy empreendia uma caça nacional aos comunistas, no que ficou conhecido como marcatismo, né? A ideia de perseguir os comunistas. Essa tensão mundial ela aumenta quando, em 49, a União Soviética ela testa sua primeira bomba atômica, o que levou à criação imediata do bloco militar capitalista liderado pelos Estados Unidos, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, conhecida como a OTAN. A ação militar dos Estados Unidos é bem intensa sob a doutrina Truman, com intervenções militares nas guerras. Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, invasão de Cuba, Guerra do Irã, a Guerra Civil da Guatemala. Em 52, os Estados Unidos detonam a primeira bomba de hidrogênio para intimidar a União Soviética. A resposta foi a criação de uma arma idêntica em 1955, mesmo ano em que os soviéticos celebram o Pacto de Varsóvia, a aliança militar do bloco socialista. Por fim, vale ressaltar que o governo norte-americano incentivou golpes militares em países que corriam o risco de serem dominados pelo socialismo. Então, quais foram então as características da doutrina Truman? Podemos dizer que as características da doutrina Truman estão alicerçadas a principal medida empreendida pelos Estados Unidos sob a luz da doutrina foram os auxílios financeiros aos países capitalistas que concordassem com os termos estadunidenses para a concessão de empréstimos. Por outro lado, os diplomatas norte-americanos realizavam sua própria luta para conquistar aliados na guerra ideológica contra a União Soviética. Então você vai ver aqui que vão ter a concessão de empréstimos e a diplomacia. Contudo, em situações de perigo, os Estados Unidos interferiram militarmente em qualquer ponto em que julgasse necessário. Um outro ponto da característica da doutrina Truman está associado às intervenções militares. E assim, durante o período da Guerra Fria, de 1947 a 1989, a política norte-americana cerceou a expansão do socialismo, principalmente nos países capitalistas mais frágeis e suscetíveis ao sistema socialista. Aqui você vai ver aqui uma simbologia do Plano Marshall. Olha aí o tio Sam aí do outro lado, né? Muito bem. Aí a divergência entre a União Soviética e os Estados Unidos da América. E aqui George Marshall, para que a gente possa entender o que na verdade representou todo esse processo ideológico da Guerra Fria. Quem foi George Marshall? General e político norte-americano, nascido em 1880 e falecido em 1959. Foi chefe do Estado-Maior do Exército americano durante a Segunda Guerra Mundial, mediador na China depois da saída de Chiang Kai-shek, secretário de Estado e da Defesa. Em 1947,
propôs um programa de assistência econômica para a reconstrução da Europa, que ficou conhecido como Plano Marshall e foi aceito por 17 países. Em 1953, foi galardoado com o Prêmio Nobel da Paz, pelos seus esforços no sentido de promover a compreensão internacional. O Plano Marshall, continuando mais ainda falando sobre tudo isso. O que na verdade foi o Plano Marshall? Na verdade, o Plano Marshall foi um programa de auxílio humanitário oferecido pelos Estados Unidos da América aos países europeus de 1948 até 1951. Foi realizado por meio de assistência técnica e financeira para ajudar a recuperação dos países europeus destruídos pela guerra. Também tinha como objetivo não deixar que certos países passassem a influência do socialismo. Por esse motivo, foi uma forma de estabilizar o capitalismo na Europa Ocidental, bem como garantir a integração dos países europeus. O Plano Marshall, que era um programa de recuperação europeia, leva o nome do general George Cleveland Marshall, secretário do Estado dos Estados Unidos durante o governo de Henry Truman. Por causa disso, ele receberia o Prêmio Nobel da Paz em 1953. O Plano Marshall foi uma estratégia estadunidense para combater o avanço soviético na Guerra Fria. Então ele foi utilizado justamente para... tinha uma medida de contenção, né? Contenção. Dessa forma, o Plano Marshall estaria inserido num conjunto de medidas de combate ao avanço do comunismo que era defendido pela doutrina Truman. Apesar de convidados, nenhum país sob o controle soviético participou da execução ou recebeu ajuda do Plano Marshall. Isso é muito bom entender. A principal característica desse programa era a concessão de empréstimos a juros baixos aos países europeus que aceitassem as condições impostas pelos norte-americanos. Estas consistiam em comprar prioritariamente dos Estados Unidos, fazer uma política de estabilização monetária e anti-inflacionária e promover uma política de integração e cooperação intra-europeia. Porque o seguinte, foi concedido cerca de 18 bilhões de dólares, aproximadamente 135 bilhões nos dias atuais, distribuídos pela Administração da Cooperação Econômica, uma agência criada pelos Estados Unidos para executar este programa. Os países que receberam maior ajuda foram o Reino Unido, 3,2 bilhões, a França, 2,7 bilhões, a Itália, 1,5 bilhão e a Alemanha, 1,4 bilhão. Este auxílio chegou por meio de assistência técnica de peritos em tecnologia americana, alimentos, combustíveis, produtos industrializados, veículos, maquinaria para as fábricas e fertilizantes. O Plano Marshall, ele marca o fim da tradição isolacionista estadunidense. Trouxe a Europa para a influência americana e garantiu dos Estados Unidos o acesso aos mercados europeus. Então, esse Plano Marshall, ele, na verdade, foi um plano de aproximação, porque no mesmo momento que ele ajudava a Europa economicamente, ele construía favores que a Europa deveria aos norte-americanos. Era uma forma justamente de controle ideológico, tá certo, gente? Então tá aí, esse foi justamente a nossa aula, um pouquinho da Guerra Fria. E aí, aprendeu? Se esse conteúdo foi importante para ti, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha para o máximo de pessoas, deixa um comentário e até a próxima, ok?